Deixa eu falar um pouquinho de Lampião. Vocês viram aí dentro do interior do museu algumas fotos referentes ao cangaço. Primeira coisa, o que foi o cangaço? Essa região que vocês estão vendo aqui é a fronteira de 3 estados. A gente está no estado de Alagoas. Lampião foi um grande ícone da história brasileira, principalmente na época da República. Contar um pouquinho da história dele para não ser muito prolixa, que a gente não veio aqui para ficar atenuado o tempo todo, né? Né, Bruno? Vamos lá. Ele fez parte do movimento, ele não foi o único cangaceiro aqui do Nordeste brasileiro. Ele fez parte do movimento chamado cangaço. O que foi o cangaço? Os cangaceiros, eles eram bandos de homens, na sua maioria, não absoluta, mas na sua maioria, que tinha a seguinte ação. Eles saíam pelo interior do Nordeste brasileiro, saqueando, sequestrando, e no caso, evidentemente, que isso é inegável, embora a literatura de Lampião seja muito ampla e não tenha só essa parte, mas a história é dialética, a gente tem que pensar nos dois lados. Ele matava também, e matou muito. Por que o cangaço surgiu? O cangaço surgiu numa região, aqui no Nordeste brasileiro, marcada pela pobreza, pela exclusão, pela fome, e por esse fenômeno que vocês estão vendo aqui, a seca. Observe que nós saímos de feira, e essa tempestade que está acontecendo em feira, e na Bahia está tendo frente fria. Olha a frente fria daqui. Hoje não está quente aqui. Então vocês imaginem a vida do sertanejo aqui no interior do Nordeste como um todo. A família de Lampião foi morta e ele viu o pai, a mãe e alguns irmãos serem mortos por um coronel. O que era o coronel? Delmiro Gouveia foi um grande coronel aqui. Coronéis eram os grandes latifundiários que controlavam a terra e o poder econômico. E eles empregavam a maioria das pessoas. Esse fenômeno é chamado de coronelismo. O pai de Napoleão, ou de Lampião, ele era um jagunço, empregado de um coronel. E esses coronéis tinham conflitos, né, entre eles. Lampião viu a família dele toda ser morta. Ele conseguiu fugir e por isso ele não fez parte das vítimas da chacina. Foi um menino de rua, morou em orfanato e o tio dele era um saqueador. Ele fugiu do orfanato e entrou no bando do tio. Quando o tio morreu, ele herdou o bando. Quais eram as ações de Lampião? Ele andou por esse Nordeste todo, saqueando, sequestrando. Quem assistiu, por exemplo, o Alto da Compadecida? Tinha lá uma figura que representou muito bem no filme, né, que é baseado no livro de Adriano Suassuna, a figura do cangaceiro. Quem assistiu a novela, que foi filmada aqui nessa região, Cordel Encantado, viu a figura que virou herói dentro da trama, mas na realidade, nem sempre o cangaceiro ele era um herói. Mas vocês viram no início da novela que ele era perseguido pela polícia, não viu? E Lampião andou esse sertão todo, entre Bahia, Pernambuco, Sergipe, cometendo esses atos. E por isso, ele era visto para a polícia, para as autoridades, como um bandido. E era caçado. E para fugir da polícia, para ludibriar as autoridades e aqueles que caçavam ele frequentemente, eles inventavam algumas artimanhas. Uma das artimanhas que ele tinha era calçar sandália ao contrário. E ele mandava fazer, encomendava sandálias a coiteiros, amigos que ele tinha aqui no sertão. As sandálias dele eram calçadas ao contrário. Quando ele andava, e a polícia ia no rastro dele, na caatinga, nessa terra que vocês pisam e olha que fica a marca, a polícia seguia ele, no rastro dele, mas na realidade ele estava indo para lá, e como a sandália estava ao contrário, as marcas vinham na direção contrária. Era uma das maneiras que ele ludibriava a polícia. Não poderia andar a cavalo, porque o cavalo, por se esconder nessa mata que não existe, né? Por conta da característica da região. Era difícil. Então, geralmente, essa via crucis dele era a pé. E esse bando de homens aqui no Nordeste não foi só de Lampião. O de Lampião foi mais famoso. Observe ali que naqueles quadros que vocês viram ali, depois vocês voltam para fotografar, quem não fez, tem lá Curisco. Curisco era um amigo de Lampião, fazia parte do bando dele. Só que Curisco brigou com Lampião. Por quê? Porque quando Lampião trouxe a mulher dele, Maria de Déa, aquela filha de Maria de Déa, a mãe dela, de Maria Bonita, o nome era Déa. Deu origem ao seu nome? Não, não é por isso. É na mãe de Maria Bonita que o nome era Déa. A gente vai na casa dela, Bruno? Não, amanhã não. Não. Vai da casa de Jacutinga, não? Não. Onde tu xingou? E ele adquiriu a mulher da seguinte maneira. Maria Bonita era casada, não com Lampião. Só até ele passou na cidade do interior de Pernambuco e ela era casada com um sapateiro. O Lampião chegou ali agora. O Lampião tá chegando. Vai, tá chegando. Não é bem parecido, não. A indumentária não era bem assim. Tá diferente. Cadê? Falou. Só a cor. E dizem que ele roubou Maria Bonita. Ele roubou do marido, porque ela se apaixonou por ele. Tinha ele como um grande mito e tal. Foi a primeira mulher do cangaço. Quando ela chegou no bando, alguns cangaceiros achavam que ele se afrouxou por causa dela. E começou um conflito interno dentro do bando de Lampião. O Curisco, conhecido como o Diabo Louro, ele rachou do grupo e formou um outro grupo, que atuava mais na região de Pernambuco. Lampião era mais Alagoas, Bahia, etc. E Ceará. Ele é de Ceará, ele era do Ceará. Bom, Lampião, ele ultrapassou todo o período do auge da República Velha como grande bandido do Nordeste. E esse cangaço, a ação dos cangaceiros, ficou conhecida aqui no Brasil como banditismo social. Por que banditismo social? Lampião para uns era bandido, para as autoridades e para a polícia. Para outros, ele era um grande herói. Por quê? Existem relatos, claro que muito do que se sabe de Lampião é através da história oral.
pouca coisa foi escrita e muita coisa foi escrita. Só que vocês encontram versões diferentes acerca das ações dele, da história dele, a biografia dele é muito vasta. Claro que com uma pessoa que conheceu Lampião como amigo, vai escrever uma coisa dele. Quem conheceu Lampião como vítima, vai escrever outra coisa. Por isso essa diversidade de informação sobre Lampião, correto? Mas para algumas comunidades carentes, ele era um verdadeiro herói. E ele ficou conhecido no Nordeste como Robin Hood, pela literatura, não pelas pessoas que não sabiam nem quem era Robin Hood. Quem sabe Robin Hood é quem lê literatura inglesa da Idade Média. Então ele muitas vezes, o fruto do saque que ele efetuava em relação às autoridades, em função de sequestro de grandes coronéis, ele distribuía para comunidades pobres. E essas comunidades carentes tinham Lampião como um verdadeiro herói e protetor. E muita coisa, muito mito, muita falácia se fala de Lampião. Fala dos estupros, que cangaceiro estuprava. Na realidade, cangaceiro estuprava para ter mulher. Ninguém queria ser mulher do cangaço. A primeira foi Maria Bonita. Depois dela vieram outras. Curisco, por exemplo, a mulher dele, Dadá, virou mulher dele porque ele entrou numa casa, Dadá tinha 13 anos, ele estuprou Dadá. E como o pai Dadá não queria mais Dadá estuprada, imagina uma mulher estuprada em pleno sertão nordestino no início do século XX. Aí Dadá teve que morar com ele. Eles não viveram um caso de amor, eles viveram um caso de ódio. Mas Maria Bonita foi por amor. E foi a grande companheira de Lampião. Tinha muitos coronéis que ao invés de se tornar inimigo de Lampião, se tornavam amigos. Porque eram chamados de coiteiros. É quem escondia ele. Inclusive a filha dele, Expedita, ele teve uma filha com Maria Bonita, foi criada por um coronel no Ceará. E ela é viva até hoje. O terceiro ano trabalhando em cangaço agora, eu levei uma reportagem para eles, que a filha de Lampião e a neta, que são professoras de história, foram fazer uma conferência na Universidade de Sergipe. Paruana mostra para vocês. Porque a história do cangaço a gente estuda na República, e vocês não estão estudando República ainda, vocês estão estudando colônia. Então a gente está adiantando o assunto, na verdade, entenderam? A morte dele foi marcada por uma grande tragédia. Quando Vargas governou o Brasil, começou em 30, Vargas tomou por decisão acabar com qualquer tipo de movimento social que enfrentava o governo. E Vargas nomeava para... Tem uma foto ali, ó. Como é o nome daquele cara? Lampião e os interventores. Já estou terminando, silêncio. Quem eram os interventores? Eram pessoas nomeadas por Vargas para vir governar os estados, que não tinha eleição. E os últimos interventores, antes da morte de Lampião, eles tomaram por base, por desafio, matar Lampião de qualquer maneira. O problema é que ele era muito arisco. Ele tinha maneiras de se esconder, que fugia à vigilância da polícia. Ele foi morto em 1938, preciso de água, numa emboscada. Ele tinha decidido largar o cangaço e pegar o dinheiro, que ele tinha nome de terceiro e tal, e ir para Minas, comprar uma fazenda de gado e abandonar o cangaço, até por conta da idade, já estava meio velhinho para viver as aventuras. Só que, não divide. Só que em meio a isso, ele foi traído por um coiteiro. A polícia veio no rastro dele e ele foi flagrado em Angico. Ele estava acampando de manhãzinha, quando ele estava saindo já para cruzar a fronteira do estado de se mandar daqui, rumo ao interior, como eles chamavam, que era Minas Gerais. Ele foi vítima de uma emboscada. A polícia conseguiu localizar o paradeiro do bando, fez uma emboscada, e quando o Lampião e seus 15, 13 cangaceiros, no seu todo, cada um diz que é um tanto diferente, quando eles estavam levantando para o café da manhã que Maria Bonita fazia, eles foram surpreendidos pela polícia e foram metralhados. Era 1938, isso marcou o fim do bando de Lampião. As cabeças dele estão ali, crânio exposto a alguma coisa. Depois levaram a cabeça dele para o Nina Rodrigues em Salvador. Queriam provar que ele tinha algum tipo de anomalia, né, algum desvio cerebral, não provaram nada. Mas não foi o fim do cangaço. Alguns amigos de Lampião, que formaram bandos alternativos, prometeram que iam vingar a morte de Lampião, mas isso não foi possível, porque a ação do Estado foi muito mais eficiente do que a ação do próprio cangaço. Era uma luta contra os coronéis, contra a polícia local e contra a polícia federal, que eles chamavam de macacos ou volantes. E a região que vocês estão foi o berço do cangaço, a região que ele mais agia. E até para burlar da polícia. Ele estava ora na Bahia, ora em Pernambuco, ora em Alagoas. E como a polícia militar age no local, para eles se comunicarem era difícil. Então essa região era extremamente estratégica para a fuga da polícia. E aí podem fotografar aqui no blog, eu vou pedir um pouco da história de Lampião, correto? Eu pensei que tinha um guia local, eles podem dar uma outra versão. Essa não é a versão oficial e verdadeira. Qualquer coisa que você lê de Lampião, baseado ou em escrito ou em história oral, ela é válida. Por isso que ele é um cidadão ou é um ícone da história nordestina. Correto? Para uns herói, para outros o quê? Bandido. Quem foi vítima é bandido. Quem foi beneficiado é herói. Foi um dos homens mais afortunados do Nordeste. Mas o dinheiro dele era fruto de atos ilegais. Correto? Acabou. Só para complementar aqui um pouco essa parte que Dé falou, uma outra estratégia que eles usavam também para ludibriar a polícia,
que na época chamava volante, era, por exemplo, quando morria, por exemplo, tinha um membro do grupo que se chamava Curisco. Diabo Louro. Exato. Aí, por exemplo, Curisco morreu. Aí ele pegava e colocava o nome de Curisco em outro membro do grupo que estava vivo, que era para adquirir aquela fama de que o cangaceiro era imortal, ou era muito difícil de ser morto, para dizer que a polícia mentia, que criava esse tipo de expediente. Né? Outra coisa, não aqui, mas a gente passou, a região por onde a gente passou, do ponto de vista histórico e do ponto de vista geográfico, é uma área que é uma das mais ricas da Bahia. Do sertão é a mais rica. Só perde, na minha concepção, para o recôncavo e o litoral. Porque a gente passou por Cícero Dantas, Euclides da Cunha, que são Monte Santo, que são cidades chaves para a questão da Guerra de Canudos, que foi um outro movimento social que... Quase na mesma época daqui. Quase na mesma época. A Guerra de Canudos acabou, quando Canudos acabou, o cangaço estava surgindo, que é final do século XIX. Pois é, e que assim, para a história do Brasil é fundamental, porque vai ser um marco na transição do Império para a República. A resistência do sertanejo, a força do sertanejo, e os sertanejos, eles mostram que unidos, eles conseguiram dar um baile no Exército. O Exército precisou de 4 expedições para conseguir derrotar um grupo de sertanejos famintos, maltrapilhos e que careciam de todos os recursos que você puder imaginar. E que é uma outra área de extrema riqueza histórica aqui para a Bahia também. Não é? Mas na parte geográfica, nós estamos aqui na margem direita. Cadê a Laneide, Bruno? Isso aqui é cacto, né, Bruno? Aqui é a cabeça de frade. E aqui é palma. No filme de Lampião, por exemplo, tem uma cena que eles estão correndo da polícia, uma cena danada. Lampião abre isso aqui, chega num negócio de cacto. O que a Globo passou a série? Abre isso aqui e bebe. Isso aqui tem água dentro, né? Chupa. Chupa, né? Ele chupa aqui. Isso aqui isso aí, em algumas regiões, o povo de Canudos mesmo, fazem ensopado com isso aqui, ó, comida. Tem varia, tipo aqui a baba. Godó, né? Godó. Aqui, ó, aqui é cabeça de frade, aqui é palma e aqui é xique-xique. Esse aqui é xique-xique. É uma espécie de matacaru. Rapidinho, só do ponto de vista geográfico, a gente está na margem direita do Rio São Francisco, que é o maior rio brasileiro. Aí o Amazonas não é só brasileiro, o Amazonas atravessa 4 países. Então, o São Francisco tem 2.830 km de extensão. Quando a gente atravessar a ponte para Paulo Afonso, que a gente voltar para o estado da Bahia, a gente vai estar na margem esquerda do Rio São Francisco. E é o rio que gera toda essa energia aqui na região, em Xingó e em Paulo Afonso. São 8 hidrelétricas no Rio São Francisco, só nesse trecho aqui que pega Bahia, Sergipe e Pernambuco. 8 hidrelétricas, e que é responsável por abastecer uma parte importante do território nacional de energia elétrica. Amanhã em Xingó a gente fala mais. Os comerciais. Alguém perdeu R$2 ali, ó.